Pense simples. Trechos financeiros. Muitas vezes tudo de que você precisa é um grande fracasso. Quando as pessoas me perguntam como é que um cara como eu, que veio de Araguari, ou Herigueri tem em inglês, uma linda cidade de mais ou menos 117 mil habitantes do Triângulo Mineiro, conseguiu ser chamado de o Mark Zuckerberg brasileiro pela revista Business Insider, uma das primeiras respostas que vem à minha cabeça é a seguinte: eu cheguei até aqui por causa de um fracasso importante na história da minha família. Sim, para mim, o sucesso está atrelado a falhas, e ao entendimento de que nada dura para sempre, e nem fracasso nem o sucesso. Vou explicar por quê, e você vai ver que eu não estou maluco. A minha família é de portugueses. Meu bisavô, com a vontade de empreender e de encontrar um meio de viver por aqui, fundou uma fábrica de cortiças, mais ou menos em 1925, na garagem de casa, ao lado do seu sogro. Estava surgindo, então, a fábrica de isolamento de cortiça, e os fundadores fabricavam rolhas para vinhos também, isolamento térmico para câmaras frigoríficas. A cortiça era importada e vinha da Espanha e de Portugal para o Brasil. Isso mudou alguns anos mais tarde porque houve uma proibição da importação de cortiça, mas nada que abalasse os negócios. Meu avô descobriu que existia uma árvore do cerrado brasileiro, apelidada de gordinha, cuja casca era muito parecida com a cortiça europeia e perfeita para a produção do material para o isolamento térmico, que era o braço mais forte da fábrica. As coisas iam muito bem. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, a fábrica era uma potência e ocupava 2 quarteirões do bairro Alto da Lapa, na zona oeste de São Paulo. O centro administrativo ficava na Avenida Ipiranga, no centro da cidade, um endereço muito nobre naquela época. Ali trabalhavam engenheiros, projetistas e vendedores. Além disso, existiam 3 galpões para armazenar a gordinha localizados em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Na época, a indústria era uma das mais prósperas do ramo no Brasil, chegava a exportar materiais para o exterior porque qualquer fábrica ou negócio que precisasse de uma câmara frigorífica usava cortiça para que o isolamento térmico fosse possível e naquele momento, os frigoríficos estavam em expansão no Brasil. Tudo parecia perfeito. A fábrica estava lá, firme e forte, parecia imbatível. O problema é que o mundo estava mudando, e minha família não se deu conta disso. Um dia, apareceu um material novo, um produto meio esquisito que esfarelava ao toque, de tão frágil que parecia. Era o isopor, que estava surgindo no Brasil como uma nova solução para isolamento térmico. No entanto, ninguém se preocupou porque acreditavam que o isopor era algo de baixa qualidade e que, por isso, nunca ocuparia o lugar da cortiça. O raciocínio era que ninguém trocaria algo tão antigo, tão conhecido, por algo novo, que, ainda por cima, parecia tão frágil. Mas o meu avô estava errado. Totalmente errado. O isopor, além de ser tão eficiente quanto a cortiça, era mais leve para transportar e mais barato para comprar. As empresas norte-americanas e inglesas continuaram preferindo a cortiça por um tempo, mas as dificuldades de exportação prejudicavam os negócios. Nessa época, meu avô já estava à frente dos negócios, e para tentar salvar a fábrica, tomou uma decisão importante: vender o imóvel da fábrica, em São Paulo, e a casa da minha família. Com o dinheiro que levantou com a comercialização dos imóveis, ele ergueu uma nova fábrica, dessa vez em Araguari, Minas Gerais, uma cidade próxima ao estado de Goiás, o que facilitaria a logística e diminuiria os custos com transporte. O negócio, porém, nunca se recuperou totalmente. E em 1980 aconteceu uma tragédia: um incêndio destruiu toda a fábrica. Araguari não possuía corpo de bombeiros, a brigada teve que vir de Uberlândia, mas quando chegou, não tinha mais nada para salvar. O pior é que a fábrica não tinha seguro. Aí, a única solução foi fechar. Essa história eu ouvia da minha avó desde criança, ela adorava contar, e eu e meus irmãos adorávamos escutar. E isso, a questão do fracasso, ficou na minha cabeça desde sempre. Contudo, não era simplesmente o fracasso em si, um remédio amargo que todo mundo experimenta algumas vezes na vida. Eram mais as questões do imponderável, da transformação, das mudanças que, se não estivermos atentos, muitas vezes chegam sem a gente nem perceber, de uma hora para outra.
Isso me fez ser alguém bastante paranoico com o pensamento do que está por vir, de como será o futuro.